uns músicos da cidade aí, o Ângelo Velani, o Júlio Verde, o Laís Galhaço, Thaís Viana, o Rodrigo Bertoni, eles se uniram aí para fazer um documentário sobre a história do heavy metal, do metal aqui em Rio Preto, né? Eu mesmo não sabia que teve uma história tão antiga, o heavy metal aqui. A gente sabe da história do rock aqui e tal, as bandas, mas o heavy metal em si, o Velani está aqui no Skype comigo e vai falar um pouquinho sobre esse documentário, a história do metal em Rio Preto. Ângelo Velani, tudo bem? Me ouve? Tudo bem, estou te ouvindo. Boa tarde. Maravilha. Ô, Ângelo, deixa eu só pedir, acho que a tua câmera não está acionada, se você puder acionar a câmera aí para a gente poder te ver, mas se não conseguir... Agora foi. Agora foi, maravilha. Aí o Velani, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Velani, obrigado. Queria que você falasse um pouquinho desse documentário, inclusive daqui a pouquinho a gente tem um trechinho aí com alguns depoimentos, a gente vai exibir e depois deixar o endereço que está no YouTube aí, todos os depoimentos para quem quiser conferir, acessar lá. Fica à vontade, Velani. Então, o Júlio Verde, ele fez um livro, né, História do Rock em Rio Preto, então eu fui um dos colaboradores do livro, e aí surgiu, porque a gente faz parte dessa cena, né, dessa turma do heavy metal aqui em Rio Preto, eu e ele temos isso em comum, e surgiu essa ideia, né, de fazer, veio na minha mente fazer essa produção, um documentário falando sobre a história, né, como começou o pessoal se aglutinar, ir nos shows, né, uma galera que tinha em comum o gosto pelo heavy metal. E aí eu convidei ele, né, ele e o Rodrigo Bertoni. Então convidei o Júlio para fazer o roteiro, convidei o Rodrigo Bertoni para fazer a parte técnica, né, de som e vídeo. Nós tivemos a colaboração da Laís Galhaço com a parte da fotografia e a Thaís Viana também, em parceria, né? E elas fizeram essa parte da fotografia e captação de vídeo. Bom, eu fiz a produção convidando pessoas assim que tiveram uma expressão dentro da cena, que donos de lojas, o pessoal que, como eu fui produtor de shows, né, de heavy metal, o pessoal que fazia as coisas acontecerem, né, dentro da cidade e aglutinava as pessoas que gostavam, né? Isso tudo por volta de... A gente se conheceu aí, começou tudo em Rio Preto em 80, em 83 foi o boom do heavy metal no mundo, né? Inclusive aqui em Rio Preto. A gente trocava carta com pessoas da Noruega, dos Estados Unidos, né? Era tudo feito pelo correio, né? A gente trocava cartas, trocava sons. Hoje a gente tem os downloads. Antes a gente trocava fitas, né? Fitas. A pessoa tinha uma banda lá e ela trocava com a gente por uma que a gente tivesse. Então havia, se chama tape traders, né? Os trocadores de fitas. Então a gente fazia isso com o mundo inteiro. Inclusive bandas assim iniciantes que gravavam demo tapes em fitinhas, ensaios em fitinha direto, né? Também coisas mais produzidas. Então essa galera, eu peguei pessoas assim dentro que fomentaram a cena, né? Pessoas que faziam alguma coisa para a cena acontecer. E nessa época, nos anos 80 aí para 86, a gente tinha já uma galera grande ali que se reunia no centro da cidade, ali perto da antiga Wrangler, tinha uma fonte e a gente chamava de roda. Hoje não tem mais, era ali no calçadão. Sim. E dali a gente se reunia sexta e sábado, né? E fazia programas, assim, ia pro lanche, tomar suco, ia pro cinema e conversar de som. Conversar sobre, trocar essas informações de música. Conforme o tempo foi passando, mais coisas foram acontecendo. A gente começou a trazer banda de São Paulo, fazer shows para as bandas daqui de Rio Preto, tudo num esquema de faça você mesmo. Então, não, pode falar.
Não, eu queria te perguntar a questão do... Qual é a grande... Rio Preto teve bandas de metal, assim, bandas locais de metal? E se sim, qual foi a grande banda de metal de Rio Preto? Ainda tem, né? Hoje em dia, uma banda que tem uma expressão mundial é o Sim, Maestric, né? Maestric. É uma banda de metal progressivo. Os caras são 3 professores de música, né? O pessoal toca muito bem, tem essa influência de Angra, Halloween, essa coisa mais do metal mais melódico, que a gente Melódico, né? chama. É. Mas teve outras bandas, assim, na vertente mais extrema, que a gente chama, né? A vertente mais barulhenta do metal, uma que teve uma expressão grande aí no metal mundial foi o Abhorrence, né? Que a gente chama de death metal, que é uma vertente do metal. Eu toco numa banda também desde 94, se chama Imperial Doom. A gente fez uma demo, foi bem aceita na Espanha e Portugal. A gente distribuiu 1000 demos na época, né? A demo saiu em 98. Mas é aquela coisa, adulto tem responsabilidades, então a gente vai e volta, né? Não é uma coisa levada profissionalmente. E teve outras variadas bandas, né? Nesse quesito do metal extremo. Tem muitos aqui, para mim citar, Bom, é só pegar o eu livro acho do que Júlio, que é uma bíblia lá de bandas aqui de Rio Preto, né, Velani? exatamente, é uma bíblia. Tem muita coisa lá, eu acho que 90% tá lá, Tá lá. pelo menos. Velani, e em termos de show, qual foi o grande show de metal assim que te marcou aqui em Rio Preto, que veio alguma banda expressiva aí de renome? Dá para citar algum show assim? Olha, agora já nos anos 2000, né, o Kleber Varnier, ele fez uma edição do Avalanche Metal Fest, que é um festival que ele promove aqui em Rio Preto, e ele conseguiu trazer o Incantation e o Immolation, mas acho que mais de 15 bandas nacionais, desde lá do norte e nordeste até o Rio Grande do Sul. Ele conseguiu tudo em um dia, em 2 dias, colocar várias bandas, mas essas 2 bandas americanas, e foi um show gratuito, promovido pela Secretaria de Cultura. Na época o secretário foi o Costa. Alexandre Costa, exatamente. E eu tinha um projeto de uma banda, chamava Cult, a banda, nós tocamos, abrimos esse festival. Então, assim, foi um festival que para Rio Preto marcou muito, né? Porque deu 4.000 pessoas naquele festival. Foi feito ali naquele estádio ali perto do shopping, da prefeitura Do ali. Rio Pretão ali, né? Não, aquele que é onde é a Secretaria de Esportes ali. Ah, o Centro Regional de Eventos. Foi feito no Centro Regional de Eventos. Agora, teve vários shows, né? Fora este porque são bandas grandes, não teve um equipamento de som de primeira qualidade, né? Equipamento de luz, num local muito grande. Então, esse foi o mais expressivo, assim, de todos. Mas a gente promovia shows na Swift, por exemplo, né? A gente tinha um espaço... eu promovi vários shows ali na Swift que dava 500 pessoas, ali no Clube do Lago também, 300 pessoas. A gente promoveu alguns eventos na Represa, no Teatro de Arena da Represa. Eu fiz o primeiro rock em Rio Preto, né? Só com bandas de Rio Preto. Depois, o secretário de Cultura da época, ele pegou esse nome e começou a trazer outras bandas. Trouxe bandas de São Paulo, né, com a curadoria do guitarrista do Inocentes. Isso, eu ia citar, inclusive, esse show que acho que foi o ano que eu mudei para Rio Preto, 2002 ou 2003, foi ali na Swift, veio o Inocentes, veio o Clemente, né, o próprio Isso, João Gordo, o exatamente. Ratos de Porão, teve lá, foi um show bem bacana, viu? Um festivalzinho ali, bem legal, viu? Então, tinha Luama Sócio, né, que era repórter na época do Diário da Região, que trabalhou na Secretaria de Cultura, então ela fomentou essa parte. Em algum momento a gente teve essa estrutura da Secretaria de Esporte, né? Hoje está mais difícil, Hoje tá porque difícil.
É até o que eu ia É, te falar. Como é que tá o... Tem espaço para o metal, para o heavy metal hoje? É só sertanejo, só... Como é que tá o metal hoje em Rio Preto? A gente tem alguns bares aí, né? Tem aquele ali do pessoal do La Cancha também, o que é o outro lá, me fugiu o nome agora. Mas tem uns espaços de hardcore aí que... Mas muito gueto, né, Velani? Não tem nada assim, você não vê algo mais aberto para todo mundo, né? não aglutina, porque ficou assim, muito específico, né? Então o pessoal traz um som que é muito específico só para aquela galera. Então tem meia dúzia ali que vai ali. Então, assim, os bares de Rio Preto não dão espaço, eles dão muito espaço para as bandas cover, né? Sim. E as bandas cover têm mais espaço, mas o heavy metal mesmo não tem. Agora, essa coisa do punk e do hardcore, teve um coletivo de um amigo nosso ele é daqui de Monte, se não me engano, Monte Aprazível, que ele fazia um coletivo onde tinha 50, 60 pessoas ali, que se reunia, dava uma grana mensal, pegava esse dinheiro e trazia algumas bandas. Inclusive trouxe para Mirassol, trouxe para cá algumas bandas internacionais inglesas, né? Tervet Cadete, Estetite, o Doom. Então, assim, esse movimento do grind, né? Do grindcore, essa coisa mais... Mas é aquilo que você falou, é muito gueto. Então, a gente aglutinava, porque na época que eu promovia os shows, eu sempre colocava bandas de vários estilos, né? Metal, punk, hardcore, black metal, death metal, thrash metal. Então a gente reunia toda a galera, né? O grunge. Então a gente conseguia trazer um público grande ali, né? Expressivo. Mas hoje em dia, por essa falta aí eu acho que o comércio, né, da música, né? Tem dessas coisas. Então ficou tudo muito comercial. Sem dúvida. Então, As próprias bandas de rock que ganham espaço em bar aí é sempre as mesmas músicas, aquelas já que toca. Você não aguenta mais ouvir as mesmas músicas, né? Com todo respeito para quem gosta, mas é sempre as mesmas, né? parece que o repertório se mantém, só muda a banda, né? A Sim. banda muda, mas as músicas são o mesmo repertório. Tem algumas bandas que saem um pouco fora, né? Mas, infelizmente, a gente não tem esse espaço para música autoral. E a música autoral é muito importante, porque é a fomentação da cultura, né? De você fazer a sua coisa, né? Você criar a sua arte, né? Sem dúvida. Infelizmente, mas estamos aí. Maravilha. Velani, quero te agradecer. Eu vou pedir pro Máximo pôr aí quem quiser conferir o documentário, é só entrar no YouTube e digitar lá, História do Metal em São José do Rio Preto. Tem 6 capítulos, né, Velani? A gente até ia passar tudo aqui, mas é muita coisa, ia ficar inviável. Mas a gente vai passar um trechinho aqui, a hora que eu desligar com o Velani. Um dos depoimentos é o próprio Velani com o Fábio Vendramini, né? Os punk versus o metal, aí eles falando dos conflitos dessas duas É, tribos. E quero agradecer o Velani e recebi o recado aqui do músico também, Fernando Marques, Velani, grande bandeira do rock em Rio Preto, figuraça, mandando um abraço para grande você. Fernando, esse é guerreiro. É isso aí. Velani, quer falar mais alguma coisinha antes de a gente exibir um trechinho aí do teu documentário? Eu queria falar que esse documentário a gente tentou capitalizar, mas não conseguimos, né, para uma edição profissional. Ele foi captado em 2017, então ele estava engavetado. Aí eu resolvi subir para o YouTube, porque a nossa intenção era fazer uma mídia física e tal, e distribuir, mas nós não conseguimos o capital necessário para essa edição profissional, né? Então tá aí, gratuito para todo mundo, seria gratuito também, mas com uma edição mais elaborada. Mas tá aí, espero que todo mundo goste, tá? A nossa intenção é manter a chama do heavy metal, né? Em pé e fomentar aí pro pessoal, o pessoal não deixar de ouvir esse tipo de música, valorizar o que é feito na cidade, né? A nossa cultura, valorizar os músicos, valorizar essa molecada que está começando agora, entendeu? E participar, né? É importante participar da cena e apoiar.
Maravilha. Isso. Velani, obrigado, viu? E vou aproveitar que o Fernando está assistindo aí a gente. Ó, o material do Velani está aí, o Fernando documentarista, quiser dar um trato aí, uma editada, deixar o negócio mais profissional. Tá aí o pedido para o Fernando. Obrigado, Velani. E na sequência aqui, ó, a gente vai exibir, vou pedir para soltar um trechinho aí dos depoimentos, é curtinho, 2 minutinhos. Fábio Vendramini e o próprio Velani falando aí desses momentos, desse trecho, desse capítulo, que é o punk versus o metal. Vamos conferir esse trechinho aí. Na época tinha o movimento punk, e o punk, na verdade, não se conversava muito com os metal, entendeu? Mas tinha uns punk que conversavam, e eu tinha um problema com um punk, entendeu? Que ele era o mais radical, e ele, por ser o mais radical, ele não gostava de mim, que eu era o mais radical do metal, entre aspas, na época. E aí saía as porradas, né? Então, existia essa galera um movimento chamado hardcore. E na relação deles era tipo como os pobres e os ricos, né? Era uma relação conflituosa, porque eles eram os playboys, eles tinham dinheiro para poder ter um tênis de marca, enquanto que o punk não tinha que usar um conga. Então existia essa luta, né? Essa coisa besta que nós herdamos do país que a gente vivia, né? Cheio de problemas políticos e tal. Mas na verdade, todos eles eram adolescentes que queriam curtir, então não tinha uma treta assim. Existia, para mim, forma mais de brincadeira. Eram brincadeiras frugais, sabe? Uma coisa meio um pouco violenta, mas não a ponto de machucar. De brigas gigantescas, né? Mas isso chegava nos interiores, não só em Rio Preto, como em outras cidades, com certeza, devia... Né? A convivência entre os punks e os metal era um pouco tensa e engraçada ao mesmo tempo, porque os punks, eles sempre invadiam o espaço e intimavam o cara, o metal, para saber se o cara sabia o que ele estava ouvindo ou não. Quer dizer, ele tinha que saber, tinha que ter uma coisa, um antes dele estar chegando ali, como ele chegou ali. Esse tipo de gente eles deixavam passar. Aquelas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo ali, que eram falsas, que estavam ali só de camiseta, eles arrancavam a camiseta, o coturno e levavam embora. Então os punks viviam lá na Andaló, de vez em quando subiam para o centro da cidade, no lugar onde os metals se reuniam, que esse local se chamava Roda, né? Que era o calçadão, era uma fonte. Letras, né? As letras dos punk eram as coisas, só crítica e deploração e reclamação, protesto. O metal era um som só e cada um tinha um propósito, o Idols de propósito, o Black Sabbath tinha mas não era protesto só. Os punk eu acho que eram umas coisas mais protesto. Tá, então, gente, o trechinho aí desse... Na verdade, é um documentário depoimento, aí tem vários depoimentos de vários músicos lá. Entra ali no YouTube, tem a história do metal de São José do Rio Preto, que você confere tudo, principalmente se você for aí dessa tribo.